Boa tarde, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre um problema que está ameaçando milhões de pessoas em nosso planeta, inclusive também aqui no Brasil, chamado crise alimentar. Então, nós vamos ver o porquê da alta dos preços dos alimentos no mercado internacional e, consequentemente, os problemas que irão gerar essa alta dos preços dos alimentos para milhões de pessoas mundo afora, principalmente nos países em desenvolvimento. Então, para começar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem para falar sobre a crise mundial na produção de alimentos. Então, nós vamos abordar essa temática no transcurso do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada? Então, professor, por que os preços dos alimentos estão subindo no mercado internacional? Ora, existem vários fatores que estão atuando conjuntamente dentro desse processo. Um dos fatores são os efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, o que tem a ver a guerra da Rússia com a Ucrânia na questão dos preços dos alimentos que estão sendo praticados no mercado mundial? Ora, nós temos que levar em consideração, por exemplo, que a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores mundiais de grãos e que parte da produção é exportada para vários mercados do mundo. Então, a partir do momento em que esse conflito reduziu as exportações dos dois países para o mercado mundial, ora, você há de concluir que, no sistema capitalista, os preços são regulados pela lei da oferta e da procura. Então, se a oferta de determinados produtos, como por exemplo o trigo, a Ucrânia é um dos maiores produtores mundiais de trigo, e o trigo é um grão que é utilizado na produção de diversos tipos de alimentos. A farinha de trigo, por exemplo, é usada na produção de pães, de massas de uma forma geral, enfim. Então, a partir do momento em que a oferta de trigo diminui no mercado mundial, o que acontece? Acontece uma alta dos preços desse produto, impactando, logicamente, os derivados do trigo, que são aqueles produtos alimentares produzidos a partir do trigo e que compõem a base alimentar de muitos povos mundo afora. Ora, a partir do momento em que várias nações do mundo, sobretudo desenvolvidas, imporam sanções econômicas à Rússia, e isso acaba limitando a capacidade da Rússia em exportar, por exemplo, grãos para o mercado internacional, isso também vai gerar uma menor oferta desses produtos no mercado e, consequentemente, uma maior pressão sobre os preços. Então, na verdade, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ainda tem outros efeitos, como, por exemplo, pressionar o preço do barril do petróleo, o preço do gás natural, principalmente no caso aí, o preço do petróleo, de onde nós temos
né, vários subprodutos que são utilizados nos mais diferentes segmentos da economia e que, em razão disso, serão repassados para os preços finais desses produtos, impactando a inflação, mas nós vamos falar disso de uma forma mais detalhada daqui a pouquinho. Aqui nós temos, por exemplo, a variação do preço do barril do petróleo. Então nós temos um gráfico mostrando a evolução do preço do barril do petróleo, agora em 2022, do dia 24 de fevereiro, quando teve início a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, até o dia 15 de março, perdão, dia 18 de março. Então vocês podem perceber que houve uma variação positiva no primeiro momento do preço do barril do petróleo, que no dia 8 de março bateu a casa dos 127 dólares e 98 centavos. Depois houve uma queda do preço do barril do petróleo e posteriormente houve novamente uma elevação do preço do barril do petróleo, chegando ao patamar de 107 dólares e 93 centavos. Então, essa alta do preço do barril do petróleo que nós observamos no transcurso dessa questão que envolve o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tem gerado também um impacto na questão do preço final dos alimentos. Nós temos que levar em consideração o seguinte, moçada: quando veio a pandemia do Covid-19 e vários países adotaram o lockdown como estratégia para conter o avanço da pandemia, isso gerou uma queda do nível de atividade econômica. Isso acabou proporcionando o quê? Uma queda do preço do barril do petróleo no ano de 2020. O ano de 2021 ele foi marcado pela recuperação da economia, até mesmo porque, com o desenvolvimento de vários tipos de vacinas e o avanço da vacinação em vários países do mundo, pôde-se, por exemplo, controlar os casos mais graves da doença. Nós tivemos picos de transmissão da doença com um número muito alto, mas, em contrapartida, com uma queda do número de vítimas fatais em função do avanço da vacinação. Então, a retomada do crescimento econômico pressionou os preços do barril do petróleo no mercado internacional. E, consequentemente, nós tivemos, no início desse ano, em fevereiro de 2022, no dia 24 de fevereiro de 2022, o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Desculpe aí, moçada, estou me recuperando da gripe. Então, essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia acabou gerando uma pressão sobre o preço do barril do petróleo, visto que a Rússia é uma das maiores produtoras mundiais de petróleo e gás. Então, a partir do momento em que sanções econômicas foram aplicadas à Rússia e o fornecimento de petróleo e gás russo diminuiu para o mundo, ora, se a oferta do produto ou dos produtos diminui, o que acontece com o preço? Aumenta. E há de você destacar ainda um outro aspecto, que são os movimentos especulativos, que acabam também exercendo uma pressão que vai levar os preços de determinados produtos a um patamar mais elevado. Então, essa alta do preço do barril do petróleo vai se refletir em várias questões. Por exemplo, do petróleo nós vamos obter vários subprodutos, alguns dos quais inclusive utilizados para a produção de defensivos agrícolas e até mesmo fertilizantes. Aí nós vamos ter também o petróleo como sendo o produto de onde você obtém vários combustíveis, como a gasolina,
o óleo diesel, o óleo combustível e outros tipos de produtos que fazem parte da cadeia de transporte. Então, se o petróleo ele fica mais caro, os custos do sistema de transporte rodoviário e até mesmo marítimo, ou todo e qualquer sistema de transporte que utilize um derivado do petróleo como fonte de energia, isso vai gerar uma pressão sobre os preços, causando o quê? Uma inflação, uma alta, porque o aumento desses produtos, por exemplo, na área de transportes, vai encarecer o frete. Encarecendo o frete, esse aumento do valor do frete vai ser repassado para frente. Então você vai gerar um efeito cascata em razão da elevação do preço do barril do petróleo. Não só na questão dos combustíveis, no valor do frete, na questão dos fertilizantes derivados do petróleo, lembrando que não só produzem fertilizantes a partir do petróleo, existem fertilizantes produzidos através de uma gama muito grande de produtos, mas nós temos também fertilizantes e defensivos agrícolas que são produzidos a partir do petróleo. Sendo assim, a alta do preço do barril do petróleo também tem contribuído para elevar o preço da produção dos produtos agrícolas. Os custos de produção, na verdade, ficam mais altos. Se os custos de produção na agricultura encarecem, porque as máquinas agrícolas utilizam combustíveis derivados do petróleo, por exemplo, se o frete encarece, se determinados produtos que são utilizados na agricultura derivam do petróleo, aí você fecha a linha de raciocínio e tem a conclusão do impacto da alta do preço do petróleo, não só nos preços finais dos produtos agrícolas, assim como nos preços finais de outros produtos, inclusive industrializados, que são comercializados no mercado internacional, ok? Um outro elemento que nós temos que levar em consideração, os impactos das sazonalidades climáticas. Aqui nós temos uma imagem de 2022 de uma fazenda lá no sul do Brasil, que foi castigada pela seca no último verão, e nós tivemos uma quebra na produção de grãos lá no sul do país. Assim como no sul do Brasil, nós tivemos quebra na produção de grãos em alguns municípios da região centro-oeste, também de Santa Catarina, do Paraná, e nós tivemos secas, por exemplo, em 2021, anormais no oeste dos Estados Unidos. Nós tivemos secas anormais em várias partes da África e também em outras partes do mundo que afetaram a produção de alimentos. Agora mesmo, a imprensa noticiou há poucas semanas atrás que uma onda de calor muito forte atingiu a Índia e que essa onda de calor teria reflexo no preço final do trigo também lá naquele país, porque em função do calor extremo, havia uma previsão de quebra de parte da safra de trigo produzido na Índia. E a Índia nada mais é também do que um dos maiores produtores mundiais desse grão. Então, quando a gente fala nas sazonalidades climáticas, não estamos nos referindo somente a essas secas que estão ocorrendo em várias partes do mundo. Também nós temos que mencionar as ondas de frio, as ondas de calor, as chuvas torrenciais que têm atingido determinadas áreas do planeta e que também contribuem para a quebra das safras agrícolas. Ora, se você tem quebra de safras agrícolas, isso gera como resultado uma menor disponibilidade de alimentos no mercado internacional. Então, essa menor oferta de alimentos vai gerar também um movimento especulativo que vai promover o quê? A alta dos preços desses produtos no mercado internacional. E a inflação dos alimentos tem sido
acima da inflação dos produtos industrializados, justamente por causa da lei da oferta e da procura, ou seja, da menor oferta de produtos alimentares no mercado internacional. Não é só o trigo, não é só o milho, nós tivemos também quebra na produção de soja, tivemos também problemas com as safras, a última safra agrícola da China, enfim. Então, essas sazonalidades climáticas decorrentes das mudanças climáticas em curso no planeta já estão chamando a atenção há algum tempo da comunidade científica para esse problema, porque há de se buscar soluções para que nós possamos enfrentar um problema de grande magnitude, até mesmo porque, na medida em que a população mundial cresce, a demanda por alimentos aumenta, há uma necessidade de você ampliar a oferta de alimentos no mercado internacional, como forma não só de suprir as necessidades humanas, assim como diminuir a incidência da fome, que atinge centenas de milhões de pessoas no nosso planeta. Aqui nós temos, por exemplo, o impacto do crescimento da população e da renda nos preços dos alimentos. Então, as previsões feitas pelos demógrafos indicam que a população da Terra em 2050 ultrapassará a barreira dos 9 bilhões de habitantes, podendo chegar próximo a 10 bilhões de habitantes. Ou seja, nós teremos, em relação à população atual, mais de 2 bilhões e meio de bocas para alimentar. Então, você tem de um lado o aumento da população. Aqui na linha azul você tem do outro lado o aumento da renda, porque existem várias economias emergentes no mundo em que a situação econômica de milhões de pessoas melhorou nas últimas décadas. Na medida em que a situação econômica melhora para determinadas famílias mundo afora, isso gera o quê? O maior consumo de produtos de uma forma geral. Não só produtos alimentares, como também produtos industriais diversos. Ora, se o consumo de alimentos ele crescer numa proporção maior do que a oferta desses produtos no mercado internacional, isso vai gerar o quê? Uma pressão inflacionária que vai empurrar para o alto ainda mais os preços dos alimentos que são necessários para a população, afetando de sobremaneira aquelas famílias de menor poder aquisitivo, ampliando dessa forma a fome, principalmente nas regiões mais pobres do planeta, como, por exemplo, a África subsaariana, o sul da Ásia, áreas aqui da América Latina, inclusive no Brasil, onde hoje milhões de pessoas já convivem com a dificuldade de colocar o alimento na sua mesa, enfim. Então, esse problema da crise alimentar, o título eu coloquei, O Mundo Caminha para uma Crise Alimentar, é uma realidade que eu gostaria que não acontecesse, mas pela experiência acumulada de vida e também de atuação no magistério, eu acredito que a probabilidade de um mundo enfrentar uma crise alimentar severa nos próximos anos é bastante grande, bastante expressiva. Então, há de se haver um consenso entre os governos para que se busquem as soluções, porque a tecnologia para a produção de alimentos existe, o espaço para a produção de alimentos existe, existem diversas formas para você produzir alimentos. Então, o que falta nesse momento, eu acho, e o que pode faltar lá na frente, é mais uma vontade política, uma predeterminação dos governos em solucionar essa questão da oferta de alimentos no mercado através da ampliação da produção. Se nós também passarmos a modernizar as áreas do planeta que ainda utilizam aquela agricultura itinerante de baixo rendimento para elevar a produtividade da terra em países de menor desenvolvimento econômico,
Isso também seria uma das soluções que poderíamos colocar em prática para solucionar esse problema da crise alimentar e evitar um colapso no abastecimento de alimentos básicos na próxima década. E se nós levarmos em consideração que a população do planeta continuará crescendo até o próximo século, há de se buscar alternativas para que possamos equacionar esse problema e evitar uma catástrofe ainda maior. Aqui eu estou deixando para vocês uma imagem para reflexão. E eu escrevi isso aqui, tá? A fome não é fruto da falta de alimentos, e sim da desigual distribuição de renda. É um fato, né? A produção de alimentos no mundo ainda hoje é maior do que a demanda. Nós temos o desperdício de milhões e milhões de toneladas de alimentos, mundo afora, inclusive aqui no Brasil. No desperdício de recursos com a produção de armas, com guerras, especulação e ganância dos homens. Se gasta trilhões de dólares, mundo afora, na produção de armas, inclusive de destruição em massa. Qual é o custo das guerras? Qual é o custo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Será de centenas de bilhões de dólares ou talvez superior a $1 trilhão, recursos mais do que suficientes para investirmos na produção agropecuária, países afora, ampliando a disponibilidade de alimento e equacionando esse problema da fome no mundo. Então essas imagens refletem a dor e sofrimento de milhões de pessoas no mundo. Precisamos mudar a concepção da política e das relações internacionais, pois é inconcebível, no transcurso da quarta revolução industrial, tanta gente morrer de fome no mundo. Claro, em plena quarta revolução industrial, hoje nós temos a agricultura 4.0, a pecuária 4.0, inclusive tem aulas gravadas no canal sobre isso, mostrando as novas tecnologias agrárias que possibilitam ampliar muito a produtividade no campo. É inconcebível você ver mais de 800 milhões de pessoas tendo problemas com alimentação mundo afora. Então não passa na cabeça de uma pessoa que usa a sua racionalidade, a sua linha de raciocínio, dentro de um princípio lógico humanista, aceitar esse tipo de imagem que é recorrente mundo afora. São várias imagens obtidas da África subsaariana que mostram o grau de inanição, de subnutrição, principalmente das crianças e dessa senhora que está amamentando aí seu filho. E eu espero que isso traga uma reflexão profunda na cabeça de vocês, porque nós somos seres inteligentes, que podemos, através da nossa linha de raciocínio, criarmos técnicas, meios para solucionar os problemas que afligem a humanidade. O que falta é a vontade política. Então, moçada, aqui eu estou deixando mais uma vez meus grupos lá no Facebook, onde eu disponibilizo todos os meus materiais em PDF, matéria, provas comentadas, provas anteriores, bancos de questões, enfim. E também lá eu disponibilizo matérias que são publicadas na imprensa que tenham alguma relação, alguma importância com as provas que vocês farão ao longo desse ano ou até futuramente. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!